Pode ir. Aleluia. Eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com os irmãos um assunto que o Senhor me pôs no coração nessa semana, que é a luz, Eu acho interessante que a Bíblia fala em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se a gente parar para analisar, com certeza, a ideia de passar a vida toda no escuro causa um receio, causa um medo para qualquer um de nós. Mas é interessante que a palavra fala, ela nos mostra que Deus, simplesmente para criar a luz, bastou-lhe falar, haja luz. Ele disse em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quer dizer, só o fato dele falar, haja luz, a luz apareceu. É interessante, porque o próprio Deus é luz, ele é fonte de luz, e nele não há escuridão, diz a palavra. É legal porque tem um hino que diz assim, o título do hino é Haja Luz. E nesse título fala, quando tudo era escuridão, nada existia, mas o eterno já estava ali. E se a gente lê Gênesis desde o início, a gente vai ver que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, sobre o local. E ele criou a luz. Mas a luz que eu gostaria de falar nessa noite não é sobre a luz que Deus criou, os luminares, a separação, noite e dia, luz e trevas, não. Eu gostaria de comentar com os irmãos nesta noite aquela luz que quando uma pessoa chega perto de um servo de Deus, aquele que tem comunhão com o Pai, aquele que é íntimo, tem intimidade com o Pai, as pessoas falam, nossa, o que é essa luz que brilha em você? O que é essa luz que você tem? E é muito interessante, que o Jesus Cristo, o nosso Messias, ele desceu para trazer luz ao mundo, diz a palavra. O mundo estava dominado pelas trevas e pelo mal. E o Pai mandou o que ele tinha de melhor. O Filho, que era a própria luz emanecente dele, para vir na terra, para iluminar. João 3,19, fala que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então precisou vir o Filho, a própria luz do Pai, para vir aqui na terra. Então, quando alguém olha para um servo e fala, nossa, essa luz, você tem uma luz, não sei, eu vejo uma luz em você. Olha, meus queridos, eu quero que vocês saibam que essa luz não é nossa. Esse brilho, essa luz que brilha, não é nossa. Nós brilhamos a luz que vem de Deus. A luz de Deus brilha em nós. Em João 8,12 diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz na sua vida. Então, para termos luz nas nossas vidas, nós precisamos andar em Cristo. Nós precisamos ter comunhão, intimidade com Cristo. A palavra assim nos diz, Que quanto à afirmação de Jesus, eu sou a luz do mundo, Eu não vou ministrar isso aqui a fundo, porque essa luz que ele está falando aqui, ela nos dá 3 aspectos. Sua intensidade, seu caráter divino e seu propósito universal, que a gente poderia ficar aqui pregando 1 hora, sobre qual que é a intensidade da luz de Cristo, qual é o caráter divino da luz de Cristo, e qual é o propósito universal da luz de Cristo. Mas não é nesse aspecto que eu quero entrar hoje, Porque ele mesmo afirmou que os filhos de Deus são a luz deste mundo. Quando ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E um outro versículo fala que não pode pegar a luz e pôr embaixo do alpendre, ela tem que ficar no alto, a luz tem que brilhar. E nós que
andamos em Cristo e temos Cristo, a luz dele tem que brilhar em nós. Nós temos que ser essa luz para o mundo, porque nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Amém? E a palavra de Deus é também a luz que nos guia. É interessante. A luz nos tira das trevas, a luz nos impulsiona para sermos luz para outras pessoas, e essa mesma luz nos conduz. Essa mesma luz nos guia. Porque em Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, além dela me guiar, me conduzir, ela ilumina os meus caminhos, ela me dá forma de vida, ela me mostra como, né, viver uma vida vitoriosa. Amém? E essa luz só se mantém acesa em nós se permanecermos conectados a Ele, que Ele é a nossa luz. Então sabemos que para termos essa luz, para que o mundo veja esse brilho em nós, essa luz candescente em nós, nós temos que permanecer conectados no Messias. Amém? No Salmo 18:28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, meus queridos, se você anda chateado, anda entristecido, anda com alguns problemas, acha que você está esquecido por Deus, que a sua vida não está com essa luz de Cristo, você tem que buscar comunhão com Deus, meu querido. Você precisa permanecer conectado a Ele. Porque Ele nos diz aqui que Ele nos mantém a nossa lâmpada, Ele que mantém a nossa lâmpada acesa. Ele que transforma as nossas trevas em luz. Então precisamos estar em Cristo para brilharmos, para resplandecermos e sermos a luz do mundo, a luz para as nações, para os homens. Amém? Em João 1:7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante. Se andarmos na luz de Cristo, se deixarmos essa luz brilhar em nós, entrar no nosso ser, né? Nós vamos ter comunhão com o próximo. E o sangue de Jesus, né, nos purifica de todo pecado, porque na comunhão há uma troca. Amém? E eu gostaria de ler também, né, em 1 João 1:4-5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, se a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, quem que era a luz dos homens? O próprio Messias. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Amém? Então, a luz não prevalece, as trevas não prevalecem contra ele. A luz não prevalece. Né? Muito pelo contrário, a luz prevalece sobre as trevas. As trevas não podem prevalecer sobre Cristo. E se nós andarmos na luz, porque Ele na luz está, e andarmos com Ele, essa luz vai brilhar nas nossas vidas. Amém? Porque se queremos andar na luz, nós temos que discernir que o caminho da vida é não cair nas ciladas do maligno. A luz nos dá discernimento para não sermos enfraquecidos, não sujeitarmos às fraquezas da carne. Então precisamos ter a luz da vida sobre nós. E a luz da vida é Jesus. Então, Jesus é a essência dessa luz nas nossas vidas. Amém? Em Mateus 5:14-16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então o segredo é esse, meus queridos. Para a nossa luz brilhar diante dos homens, nós temos que estar arraigados em Cristo, fortificados em Cristo, para que as boas obras glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Porque Jesus vence as trevas, e o que o sangue também tem vitória sobre elas. Aleluia! O que segue
a Jesus, tem vitória sobre elas. Então, o segredo é se aproximar mais e mais do Messias, se arraigar, entrar sabe, a palavra tem um termo no hebraico que é entrelaçar, né? Assim como eu estou fazendo com as mãos. Quando nos entrelaçamos, né? Assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Quando formos um com Cristo, essa luz vai resplandecer e teremos a vitória. Assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Amém, meus queridos? Eu quero deixar essa palavra, essa breve palavra, para que os irmãos meditem e saibam que precisamos andar com Cristo para sermos luz no meio das trevas deste mundo tenebroso. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Obrigado pela oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.